Direito processual penal. Inquérito policial. 1. O inquérito policial figura como principal instrumento investigatório, mas não é o único. Existe a Comissão Parlamentar de Inquérito, o termo circunstanciado de ocorrência e outros. 2. Conceito de inquérito policial. Inquérito policial é procedimento administrativo preparatório para o oferecimento da denúncia, que tem como objetivo a reunião dos elementos de convicção que habilitem o órgão de acusação para a propositura da ação penal, pública ou privada. 3. A natureza jurídica do inquérito policial é inquisitiva, pois decorre de reunião em uma mesma pessoa das funções de indiciar, presidir e decidir o procedimento, e essa pessoa é o delegado de polícia. 4. Súmula 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. 5. Funções do inquérito policial. Função de preservação, visando evitar a instauração de um processo penal temerário ou injusto, evitando custos desnecessários para o Estado, e a função de preparação, porque fornece elementos de informação para que o titular da ação penal, o Ministério Público, possa ingressar em juízo. 6. Outras funções do inquérito policial. Função utilitarista. É útil para assegurar a eficácia das investigações. Função garantista do inquérito policial, para garantir os direitos do investigado, evitar a exposição midiática e a presunção de inocência. 7. Objetivos do inquérito policial. Identificar fontes de prova e coletar elementos informativos sobre a autoria e a materialidade da infração penal. 8. Elementos informativos não se confundem com provas, pois são colhidos na investigação, enquanto que as provas são produzidas em contraditório. Exceção: provas cautelares, não repetíveis e antecipadas são elementos colhidos na investigação e que têm natureza jurídica de prova. 9. O juiz não deve atuar de ofício na fase investigatória, sob pena de violação ao sistema acusatório e do princípio da imparcialidade. 10. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao respectivo Procurador-Geral, PGR, quando for MPU, ou PGJ, Procurador-Geral de Justiça, se membro do Ministério Público, para prosseguimento da apuração. Lei Complementar 75/93, artigo 18, parágrafo único, e Lei 8625 de 93, artigo 41, parágrafo único. 11. Para o STF, o Ministério Público dispõe de atribuições para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal em decorrência da teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos. Contudo, que essa atividade não pode ser de maneira ordinária, mas excepcional, pois a Constituição atribui competência de investigação criminal às polícias judiciárias, Polícia Federal e Polícia Civil. 12. O Ministério Público não preside inquérito policial. A peça utilizada para as investigações do Ministério Público é o PIC, Procedimento Investigatório Criminal. São exemplos de atuação casos de abuso de autoridade, delito envolvendo policiais, crimes contra a administração pública e de inércia dos organismos policiais ou procrastinação indevida no desempenho de investigação penal. 13. Características do inquérito policial. A. Procedimento administrativo de caráter investigatório. B.
preparatório e informativo. C, inquisitivo. A exceção, o inquérito policial não vai ser inquisitivo para expulsão de estrangeiro, porque há contraditório. D, o inquérito policial é obrigatório de instauração de ofício pela autoridade policial, inciso 1, artigo 5º do CPP, nos crimes de ação pública incondicionada. O inquérito policial ele é oficioso, de ofício, ao tomar conhecimento do fato descrito como crime de ação penal pública incondicionada. Em ação penal condicionada à representação ou de iniciativa privada, deve aguardar a referida representação para deflagrar o procedimento administrativo. O inquérito policial é indisponível, ou seja, o delegado não pode promover o arquivamento conforme previsto no artigo 17 do CPP. O inquérito policial é dispensável, é apenas uma peça informativa. E o inquérito policial, ele deve ser escrito. E o inquérito policial deve ser sigiloso. Esse sigilo não se aplica ao Ministério Público, ao juiz e ao advogado, conforme previsto na súmula vinculante 14. Característica da oficialidade, porque o inquérito policial ele é presidido por órgão oficial do Estado. O inquérito policial é discricionário, por quê? Existe liberdade de atuação dentro dos parâmetros legais. Há exceções, por exemplo, no caso de exame de corpo de delito, que será indispensável quando a infração deixar vestígio. O inquérito policial ele é temporário, tem prazo para finalizar. Inclusive, a doutrina moderna defende que a garantia da razoável duração do processo também se aplica ao inquérito policial, evitando-se com isso inquéritos eternos. O inquérito policial ele também é unidirecional. Após finalizado, ele é direcionado ao Ministério Público. 14. É direito do advogado ter acesso aos autos já documentados e desde que não frustre outras diligências em andamento. Novamente, artigo 14. É direito do advogado ter acesso aos autos já documentados e desde que não frustre diligências em andamento. 15. A Polícia Civil do Paraná, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo atua no sentido da doutrina moderna, de modo que os delegados de polícia deixam de lavrar auto de prisão em flagrante quando há manifesta causa de excludente da tipicidade, seja tipicidade formal ou tipicidade material, e também em caso de ilicitude ou culpabilidade. Atenção! 16. O Estatuto da OAB prevê que, em regra, o advogado não precisa de procuração para acessar os autos. Contudo, nos autos sujeitos a sigilo, exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual e nos crimes praticados por organização criminosa, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos. 17. A negativa de acesso ao investigado a peças que digam respeito a dados sigilosos de terceiros que não possuem relação com seu direito de defesa não ofende a súmula vinculante 14. 18. Adota-se o princípio da territorialidade estrita, no sentido de que a lei processual brasileira, ao contrário da lei penal, não tem extraterritorialidade. 19. O direito ao silêncio não impede que o acusado colabore com a formação da prova. Por exemplo, o artigo 4º, parágrafo 14 da Lei 12.850 de 2013, Organização Criminosa, dispõe que nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. 20. De acordo com o STJ, aplica-se o princípio da fungibilidade quando preenchidos os seguintes requisitos: dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto,
B. Inexistência de erro grosseiro. E C. Que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. 21. A presidência de investigação criminal não é privativa da Polícia Judiciária. Novamente, a presidência de investigação criminal não é privativa da Polícia Judiciária. 22. A presidência do inquérito policial é privativa da autoridade policial, delegado de polícia. 23. O magistrado não pode requisitar o indiciamento em investigação criminal. Isso porque o indiciamento constitui atribuição exclusiva da autoridade policial. 24. Prazos para concluir o inquérito policial. Regra geral. O indiciado preso, 10 dias. Previsão de prorrogação por até 15 dias pelo juiz das garantias. B. Indiciado solto. Prazo para conclusão do inquérito policial, 30 dias. Inquérito policial, inquérito na Polícia Federal. Prazo para término, se o indiciado estiver preso, 15 dias. Se o indiciado estiver solto, 30 dias. Nos crimes contra a economia popular, o inquérito policial vai ser vai terminar se o indiciado estiver preso em 10 dias. Se o indiciado estiver solto, em 10 dias também. Na lei de drogas, o inquérito policial terminará se o indiciado estiver preso em 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Na lei de drogas, ainda, se o indiciado estiver solto, o inquérito policial vai terminar em 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. O pacote anticrime trouxe a possibilidade de o juiz das garantias prorrogar o inquérito policial uma única vez, a duração do inquérito por até 15 dias, na hipótese de investigado preso, o que não era admitido pela doutrina majoritária, eficácia suspensa pelo STF ainda. 26. Diante de uma notícia anônima, o delegado de polícia deve instaurar uma VPI, que é a verificação da procedência da informação, previsto no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. E procedente à informação, ele deve instaurar o devido inquérito policial. 27. VPI, verificação da procedência da informação, é instrumento investigatório simplificado para verificar a verossimilhança da notícia crimes e a viabilidade da investigação e servir de impeditivo de instauração de inquéritos policiais infundados. 28. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Novamente, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 29. O instrumento adequado para o trancamento do inquérito policial será o habeas corpus, apenas nos casos em que há risco à liberdade de locomoção, ou o mandado de segurança nos casos de pessoa jurídica, em que não há risco à liberdade de locomoção. 30. É constitucional a portaria GP 69/2019, por meio do qual o presidente do STF determinou a instauração do inquérito 4781 com o intuito de apurar a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. Das provas. 31. A jurisprudência entende que a testemunha de ouvir dizer não produz um depoimento confiável e, portanto, não serve como indício de autoria. 32. Não se pode admitir, em um Estado democrático de direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial.
33. Não existe confissão presumida, relativa, ficta, tácita, presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte contrária no processo penal. 34. A súmula 591 do STJ diz o seguinte: é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e ampla defesa. 35. Desdobramentos do princípio da não autoincriminação. A. Direito ao silêncio. B. Direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal. C. Inexigibilidade de dizer a verdade ou direito de mentir. Neste caso, mentiras defensivas são toleradas pelo ordenamento jurídico, porém, mentiras agressivas, incriminadoras de terceiro, não estão sob o manto do direito de defesa. D. Direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo. E. Direito de não produzir nenhuma prova incriminadora invasiva. 36. Em regra, as testemunhas são obrigadas a se manifestar sob pena de praticarem o crime de desobediência ou falso testemunha. Exceção: quando a resposta a determinada pergunta puder importar em autoincriminação, elas podem sim se valer do direito ao silêncio. 37. Provas inadmissíveis. A. Prova ilícita. Prova ilícita é a prova produzida com violação à regra do direito material. Prova ilegítima é a prova produzida com violação à regra de direito processual. 38. O STF considerou ilícita uma gravação feita por policiais de confissão do acusado sem que houvesse advertência formal quanto ao direito ao silêncio. Essa advertência formal quanto ao direito de silêncio é chamado de aviso de Miranda, tá, pessoal? Aviso de Miranda. 39. Limitações à teoria da prova ilícita por derivação. A. Teoria da fonte independente. Aconteceu no caso Binum versus US. Um cidadão americano foi preso ilegalmente e, com essa prisão, fizeram uma identificação datiloscópica. Com a identificação ilegal por derivação, acharam suas digitais na cena do crime e, pela ilegalidade, a corte excluiu essa identificação. Posteriormente, verificaram que já existia uma identificação no sistema do FBI, de forma independente, o que possibilitou o processo e a condenação de Binum. Assim, se o órgão da persecução penal demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vínculo casual, tais dados probatórios são admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. Descoberta inevitável. Por exemplo, cidadão americano era suspeito de matar alguém, porém o cadáver não foi localizado. Ele foi coagido e confessou onde estava o cadáver, que foi apreendido, uma prova ilícita por derivação. No caso concreto, 200 voluntários da cidade já estavam fazendo uma varredura atrás do cadáver. A Suprema Corte então decidiu que realmente o cadáver foi descoberto por meio ilícito, porém, na situação concreta, como os 200 moradores já estavam nas imediações do cadáver, a descoberta seria inevitável. Portanto, a apreensão do cadáver foi lícita. Assim, se restar demonstrado que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo,
Independentemente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida. É indispensável a existência de dados concretos que demonstrem que a descoberta seria inevitável. O STJ foi o primeiro tribunal superior a adotar a limitação da descoberta inevitável. C. Nexo atenuado, teoria da limitação da mancha purgada, tinta diluída, teoria dos vícios sanados. Artigo 157, parágrafo 1º, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, provas ilícitas por derivação, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, teoria da tinta diluída, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, que é a teoria da fonte independente. Ocorre quando um ato posterior, totalmente independente, afasta a ilicitude originária, apesar de já ter havido a contaminação de um determinado meio de prova em face da ilicitude ou ilegalidade da situação que o gerou, um acontecimento futuro afasta esse vício, permitindo-se assim o aproveitamento da prova inicialmente contaminada. Não há julgados no STF e no STJ adotando essa teoria no Brasil. D. Teoria do encontro fortuito de prova, ou serendipidade. É utilizada nos casos em que, no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes a outra infração penal, que não estavam na linha de desdobramento normal da investigação. A validade da prova inesperadamente obtida está condicionada à forma como foi realizada a diligência. Se o encontro da prova foi casual, fortuito, a prova é válida. Entretanto, se houve desvio de finalidade, abuso de autoridade, a prova não deve ser considerada válida. Por exemplo, alguém mantém um tigre em casa e o IBAMA descobre, solicita ao juiz um mandado de busca e apreensão para o tigre. No cumprimento do mandado, a autoridade policial entra na casa e começa a abrir gavetas, desvio de finalidade, de modo que encontra documentos que comprovem um crime tributário, prova ilícita. Se fosse o contrário, ou seja, procurando documentos e achasse o tigre por acaso, seria lícito. Graus de serendipidade. Serendipidade de primeiro grau. Ocorre quando os encontros fortuitos são de fatos conexos ou continentes com os fatos sob investigação. Nesse caso, a prova produzida pode ser valorada pelo juiz. Serendipidade de segundo grau. Ocorre quando se trata de fatos não conexos ou quando não exista continência com os fatos sob investigação. Neste caso, a prova produzida vale como notícia criminis. 41. Serendipidade subjetiva. Ocorre quando, no curso da medida, surgem indícios do envolvimento criminoso de outra pessoa que inicialmente não estava sendo investigada. Serendipidade objetiva ocorre quando, no curso da medida, surgem indícios da prática de outro crime que não estava sendo investigado. 43. É ilícita a prova obtida mediante a conduta da autoridade policial que atende, sem autorização, o telefone móvel do acusado e se passa pela pessoa sob investigação. 44. É ilícita a prova obtida em revista pessoal, feita por agente de segurança particular. 45. São ilegais as provas obtidas por policial militar que, designado para coletar dados nas ruas como agente de inteligência, passa a atuar sem autorização judicial como agente infiltrado em grupo criminoso. 46. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio,
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 47. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: a. Reconhecimento, distinguir potencial interesse; isolamento, que é preservar o ambiente, o local de crime; a fixação, que é a descrição detalhadas, contendo fotos ou croquis; coleta, que é recolher o vestígio; acondicionamento, que é embalado de forma individualizada; transporte é o ato de transferir o vestígio; recebimento é o ato formal de transferência do vestígio; processamento, que é o exame pericial em si; armazenamento, que é a guarda do vestígio; o descarte, que é a liberação do vestígio. 48. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual à sua realização. 49. Hipóteses em que o laudo funcionará como condição de procedibilidade: a. Laudo de constatação na lei de drogas, laudo provisório, e b. Crimes contra a propriedade imaterial. Artigo 50. Ou melhor, tópico 50, artigo 525 do CPP. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. 51. A jurisprudência entende que é necessário o exame pericial para o recebimento da denúncia em crime contra a propriedade imaterial sob pena de nulidade absoluta. 52. O interrogatório do réu possui natureza jurídica dúplice, que é um meio de prova ou um meio de defesa. O interrogatório pode ser um meio de prova ou um meio de defesa. 53. No caso do réu, que teve sua prisão preventiva decretada e se encontra foragido, não é possível interrogatório virtual por videoconferência ou no local onde estiver. 54. No ato de delegação da condução e direção de produção de prova oral, a autoridade estrangeira, a fim de que esta proceda diretamente à inquirição da testemunha ou do investigado, não encontra qualquer tipo de respaldo constitucional, legal ou jurisprudencial. Trata-se de ato eivado de nulidade absoluta por ofensa à soberania nacional, o qual não pode produzir efeitos dentro de investigações penais que estejam dentro das atribuições das autoridades brasileiras. 55. O STF entende que o acusado não pode assistir interrogatório do corréu, mesmo que seja advogado. Exceção: na delação premiada, STF, o advogado do réu delatado deverá obrigatoriamente estar presente no interrogatório do corréu delator. 56. No GCRIM, Juizado Especial Criminal, a composição civil dá ensejo à renúncia ao direito de queixa ou representação da vítima. A composição civil dá ensejo à renúncia ao direito de queixa ou representação da vítima. 57. Se o acusado foi citado ou intimado pessoalmente e não compareceu, será decretada sua revelia, conforme o artigo 367 do CPP. 58. Há a possibilidade de revelia no processo penal. Contudo, ela não produz a confissão ficta e tem como único efeito prático a desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos atos processuais, salvo em relação à sentença condenatória, da qual deve ser cientificado. 59. Testemunhas numerárias. São aquelas arroladas pelas partes
e que prestam um compromisso legal, sendo computadas para efeito de aferição do número máximo de testemunhas legalmente permitido. No rito ordinário, são admitidas 8 testemunhas. No rito sumário ou sumaríssimo, são admitidas 5 testemunhas. Na lei de drogas, são admitidas 5 testemunhas. Na primeira fase do júri, são admitidas 8 testemunhas. E na segunda fase do júri, são admitidas 5 testemunhas. 60. Testemunhas extranumerárias. São aquelas que não são computadas no número de testemunhas legalmente permitido, podendo ser ouvidas em número ilimitado. Testemunhas da coroa. São aqueles depoimentos prestados pelo agente infiltrado. 62. O prazo para o Ministério Público oferecer denúncia é de 5 dias se o réu estiver preso, contado da data em que receber os autos do inquérito policial, ou de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado do recebimento do inquérito, ou na hipótese em que dispensar o inquérito policial, quando com a representação forem oferecidos elementos que o habilite a promover a ação penal. 63. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, exigindo prova idônea quando o agente for maior de 80 anos, for extremamente debilitado por motivo de doença grave, for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, neste caso, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, se for gestante, se for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou se for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.